Em atendimento à atividade da unidade 1 da disciplina de metodologias aplicadas ao ensino da química, essa atividade traz como título Análise de imagens e textos sobre a perspectiva da presença de obstáculos epistemológicos e dos elementos de linguagem química do livro didático Identidade Saraiva Química. O ensino de química, ele apresenta alguns desafios importantes, especialmente no que diz respeito como a forma que os conhecimentos científicos eles são apresentados para os alunos, principalmente no que se deve aí à presença desses obstáculos epistemológicos, que nada mais é do que algumas barreiras para o aprendizado científico. Eles podem ser formados, por exemplo, através de ideias prévias dos estudantes, de algumas concepções equivocadas e até mesmo por meio ali de algumas práticas didáticas que, ao invés de facilitar, acabam limitando a construção desse conhecimento. Nessa apresentação dessa atividade, nós vamos analisar exemplos de imagem e textos que foram retirados do livro didático Identidade Saraiva Química, onde foram observados tanto a presença desses obstáculos, quanto também os elementos da linguagem química que mediam esse aprendizado, principalmente sobre a concepção vigotskiana de pensamento e linguagem. Além disso, durante essa análise, nós vamos também ressaltar como que a mediação docente e o uso consciente dessa linguagem científica podem favorecer a construção de conhecimentos sólidos e significativos, promovendo assim uma aprendizagem que seja realmente efetiva. A análise desses obstáculos epidemiológicos, eles se basearam no estudo sobre o PNDL 2012, onde foi investigada a presença de alguns obstáculos epidemiológicos em livros didáticos de química, e também para a nossa análise nós vamos considerar aí os elementos da linguagem química a partir da perspectiva de Vygotsky, tá? Apresentada lá no subcapítulo de pensamento e linguagem. Para a nossa primeira análise, nós retiramos do livro um exemplo que traz a imagem de um pão caseiro. Essa imagem ela foi extraída da página 14 do livro. A imagem desse pão caseiro, ela introduz ali alguns conceitos de matéria e transformação química, de forma a aproximar o aluno do seu cotidiano. Contudo, esse tipo de imagem pode gerar um tipo de obstáculo epistemológico que nós chamamos de substancialista, pois o foco pode ficar ali apenas no objeto, que seria o pão, e não nas reações químicas ali que geram a sua formação. Sob a ótica de Vygotsky, a linguagem e os signos são eles que mediam aí o desenvolvimento do pensamento. Então, essa imagem ela seria de uma aplicação ideal para que o aluno consiga relacionar o conceito científico à sua prática ali do cotidiano. Assim, a imagem, de certa forma, ela vai funcionar como um mediador simbólico somente se o estudante ele conseguir relacionar o pão a essas transformações invisíveis, como, por exemplo, seu processo de fermentação. Então, a aprendizagem significativa ela vai ocorrer somente quando o aluno conseguir conectar o objeto, no caso o pão, ao seu conhecimento científico, que seria ali o processo químico da sua formação. Caso isso não aconteça, o estudante ele vai ter ali uma percepção limitada, baseada somente ali na concretização do alimento. O segundo exemplo retirado do livro se trata de um texto que fala sobre a fumaça de escapamento, foi tirado da página 13 do livro, aliás, página 16 do livro, onde traz um texto sobre fumaça de escapamento, onde são apresentados alguns termos técnicos para poder descrever partículas sólidas ou óxidos de carbono, de nitrogênio, de enxofre. Esse recurso de linguagem química transmite alguns conceitos abstratos, mas pode gerar alguns obstáculos epistemológicos, verbais ou nominalistas. Então, isso ocorre quando o estudante ele apenas memoriza os nomes sem compreender eles significativamente ou conseguir relacionar com os fenômenos reais. Para Vygotsky, essa linguagem ela deve ser mediada através da compreensão. Ela não pode funcionar somente como um rótulo. Então, assim, os termos eles precisam conectar tanto a experiência
quanto aos impactos concretos, como, por exemplo, nesse caso, a poluição. Caso isso não aconteça, o aprendizado ele vai se limitar ali à memorização, sem ter ali uma construção de conceitos científicos sólidos. O terceiro exemplo extraído do livro se trata sobre a explanação dos modelos atômicos. Eles são apresentados tanto por descrição quanto por imagens que vão ilustrar ali as concepções históricas dos modelos atômicos. Essas representações funcionam também como mediadores simbólicos, mas pode gerar um tipo de obstáculo que a gente chama de concretização. Isso ocorre quando, por exemplo, o aluno ele interpreta os desenhos dos átomos como bolinhas ou sistemas planetários de forma literal. Para Vygotsky, a aprendizagem exige uma mediação entre linguagem, pensamento e também entre o contexto histórico-cultural. Então, de certa forma, é essencial que o aluno ele compreenda tanto os modelos na sua construção teórica e histórica e não somente na sua realidade física. Então, sem essa contextualização, o estudante ele vai fixar ali interpretações equivocadas, achando que os modelos atômicos eles vão ter exatamente aquelas formas abstratas que nós utilizamos para poder descrevê-los dentro da sala de aula. Assim, nós podemos concluir que, em relação aos obstáculos epistemológicos, o livro ele apresenta algumas situações típicas, como obstáculos verbais, substancialistas e até mesmo de concretização. No entanto, ele também vai oferecer para a gente alguns caminhos para poder superá-los, por meio, às vezes, de uma pergunta reflexiva, de uma contextualização histórica e de algumas sugestões que são contidas aí dentro do manual do professor. Agora, quanto à linguagem química, a gente consegue perceber que tanto a imagem quanto o texto, a gente consegue articular a linguagem do cotidiano com a linguagem científica, e isso favorece a construção dos conceitos de forma significativa dentro da perspectiva vigotskiana. Dentro desse processo, então, a mediação docente ela vai ser fundamental, porque vai ser por meio dela que esses signos sociais presentes no livro vão poder ser tornados ali, ser transformados em conceitos científicos sólidos e duradouros para os estudantes.